Olá, como vai você? Bem-vindo, bem-vinda. Vamos encerrar aqui o nosso sábado para quem está no Brasil, quem está em outros lugares, obviamente, com fuso diferente, mas de qualquer forma sejam todos muito bem-vindos. Acabei de fazer uma live direto para o Facebook e uma bênção. Tivemos ali 1.100 pessoas reunidas para compartilharmos a palavra e eu trago aqui para vocês. Eu amo fazer esses encontros com vocês. Não tenho feito lives por causa do tempo em que estamos vivendo. Normalmente faço lives com vocês aqui e gosto muito desse público, desse encontro. E eu louvo o nome de Deus pela oportunidade que todos nós temos hoje nesse universo da tecnologia de podermos aproveitar as oportunidades para compartilharmos aquilo que é de cada um de nós compartilhar. E a mim me diz que é apropriadíssimo compartilhar a respeito da nossa fé com conteúdo que edifique e que possa levar pessoas a um conhecimento mais amplo e mais profundo a respeito de Jesus Cristo, não a partir exatamente do que eu estou dizendo, mas como um convite para ir você mesmo conhecer a Jesus de perto, para você mesmo buscar a Jesus, intimidade com Jesus. Bom, lá no Facebook não tem tempo limitado, aqui no Instagram tem, né? Então vamos lá. Obrigada pelos comentários, pelo carinho de sempre, de todos vocês que participam, essas dezenas de coraçõezinhos. Amo vocês, muito obrigada pela presença. Amados, na semana passada eu compartilhei com vocês uma palavra que fiz menção a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando conta a parábola das 10 virgens, e hoje volto novamente a partir da parábola das 10 virgens, fazendo você lembrar do que está escrito, e diz que então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram para o encontro do noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Veja que o texto bíblico não diz que 5 eram honestas e 5 eram desonestas. Não diz que 5 delas buscavam ao Senhor de verdade e que 5 delas eram hipócritas. Não, ele diz que eram 5 prudentes e 5 imprudentes. Para este tempo de agora, mais do que outros tempos nos deram a oportunidade de entender, estamos sendo prudentes ou imprudentes no tempo de agora? As moças imprudentes e as moças prudentes conseguiram chegar no mesmo lugar. Elas conseguiram chegar ao mesmo destino que estava proposto, que era o lugar do casamento, e elas iriam receber o noivo. Mas só um detalhe fez toda a diferença. O noivo, tardando em chegar, segundo a parábola, dormiram todas. Mas as jovens imprudentes e as jovens prudentes, ao acordar, se depararam com um cenário semelhante, mas que exigia de cada uma delas que elas tivessem provido antes daquele momento mais azeite, já que enquanto dormiam, o azeite da lamparina acabou. O que faz com que aquelas 5 jovens não sejam convidadas ou não entrem de fato para o casamento é o fato de elas não terem se preparado. Agora vamos pensar aqui, nós todos juntos olhando para a própria natureza, para a própria experiência nos dias de agora. Nós temos vivido como quem está esperando o noivo? Olha para a sua vida, olha para a sua agenda, olha para o seu dia a dia. Você tem vivido como quem de fato está esperando Jesus voltar? Não significa que sejamos hipócritas ou não sejamos hipócritas. A pergunta é: estamos de fato nos preparando para o encontro com Jesus? Porque veja bem, nesses dias de crise agora, o que mais nós ouvimos? Sobre medo, ansiedade, desespero, desconfianças, intrigas, intrigas por questões políticas, intrigas por decisões de governos com as quais uns concordam, outros discordam,
Temos ouvido falar de desespero, em que tira o sono de muita gente, e não digo nem das pessoas que estão no front, no combate, digo de pessoas que estão assistindo e elas estão amedrontadas. Bom, e se nós nos dermos conta de que este tempo de agora é tempo de preparo e não de desespero? Será que não vai fazer diferença? Será que não vai fazer total diferença se nos dermos conta de que o Senhor nos está dando a oportunidade para nos darmos a atenção de perceber a si mesmo enquanto prudentes ou imprudentes? Você tem sido imprudente no preparo com o Senhor? Ou tem sido prudente em preparar-se para a crise final? Deixa eu lembrar uma coisa a você. Esta ainda não é a crise final, mas já faz parte do preparo para a crise final. E segundo o que nós estamos nos comportando agora, pode termos indícios de como nós estaremos preparados quando as crises finais ou a crise final definitivamente estiver diante dos nossos olhos. Coisas que eu ouço. Estou com medo, estou assustado, ou estou indiferente, ou isto vai passar. Isso são discursos de prudentes ou de imprudentes? Como que você tem pensado a respeito disso? Amados, vamos falar de algumas coisas que são necessárias para o preparo para a volta de Jesus Cristo. Vamos pensar em algumas coisas que devem tomar a nossa atenção em lugar de nós ficarmos aproveitando a quarentena para fazermos aquilo que muitas vezes não produz azeite. Obviamente que não somos nós quem produzimos o azeite das lamparinas, me referindo à parábola que acabei de ler um trecho. O azeite é o Espírito Santo, mas como é que nós estamos fazendo reserva do azeite em nossa experiência cristã? Como é que você faz reserva de azeite espiritual, fazendo as coisas que você faz todo dia, sem se dar conta de que gasta horas com aquilo que não edifica e que não soma para o reino de Deus? Portanto, você pode dar uma olhada para a sua própria vida e perceber se a sua vida tem sido da ordem dos imprudentes ou dos prudentes. Vamos lá. Tanto se tem ouvido sobre eu não sei o que fazer em casa, já estou cansado de ficar em casa, o que fazer para estar em casa? E se nós considerarmos o tempo em que nós estamos em casa para estudarmos mais a palavra de Deus? Deixa eu lembrar para você que quem não conhece a palavra de Deus, quem não tem conhecimento da palavra de Deus, será facilmente enganado por Satanás, porque os que conhecem a palavra de Deus ainda assim, se não tiverem cuidado, serão enganados. Se não tiverem muito cuidado, Satanás fará de tudo para enganar. E se não somos conhecedores da palavra? Veja, nós passamos o dia inteiro vendo notícias a respeito das mortes, a respeito da desgraça que tem assolado o mundo. Some-se a isso as outras desgraças que continuam acontecendo. Os assassinatos, as mortes por outras enfermidades, a violência, a desgraça, as crianças sendo estupradas, mulheres estupradas, homens sendo mortos, famílias sendo desfeitas, desgraças assolando a terra. Veja, lá na China, agora que a peste melhorou, o número de divórcios aumentou. O pedido de divórcio aumentou em número 42%, 43%. Veja, vamos tocar a vida como se nada tivesse acontecido, mas e nós cristãos? Temos ou não temos conhecimento da palavra de Deus? Vamos aproveitar esse tempo para preparar o nosso espírito. E não é que nós estamos prontos para a chegada de Jesus, nós não estamos, mas a pergunta é, ao menos estamos nos preparando para a crise final ou nós estamos desocupadamente fazendo o que não significa edificar o reino e muito menos guardar azeite para a hora da prova? O quanto você tem estudado a palavra de Deus?
O quanto você conhece das profecias, o quanto você conhece das verdades que estão na palavra de Deus para serem guardadas no coração como joia preciosa num cofre guardado com todo zelo, por conta do seu caríssimo valor. Queridos, um dia nós seremos levados aos tribunais, um dia nós seremos levados a dar conta da nossa fé. E se nós não tivermos guardado no coração a palavra de Deus, o que diremos lá? Ou você acha que o Espírito Santo nos vai fazer lembrar de alguma coisa que nós nunca estudamos, de alguma coisa que nós nunca lemos? Eu considero lindo que façamos maratonas, de lermos livros dos diversos autores maravilhosos que existem. Eu tenho 2 livros escritos. Eu amo a obra que eu escrevi porque elas têm abençoado vidas, mas nada se compara a lermos a palavra de Deus. Fazer maratona de leitura bíblica. Veja, nós lemos um capítulo da Bíblia por dia e olhe lá. Enquanto nós lemos 30 capítulos de outros autores, que não são a Bíblia Sagrada. E não são os escritos proféticos, e ainda que sejam, nós não damos o devido valor à Bíblia Sagrada hoje que nós podemos ler a Bíblia Sagrada. Então, preparo. Você quer preparar-se para a volta de Jesus? Então vamos arrumar a mala, colocando nesta mala espiritual conhecimento da palavra de Deus. Para que você saiba que o que está acontecendo agora não é o fim, mas aponta para o fim e pergunta para nós: você está se preparando para o fim? Porque hoje é um vírus que põe todo mundo em quarentena. Põe os reinos de 4 diante de um vírus novo, para o qual ainda não tem o remédio, a vacina e o combate. E quando vier a acontecer, novas enfermidades se levantarão. Mas vamos aproveitar essa oportunidade e pensar: o mundo de quarentena, vendo a morte diante dos olhos por uma única enfermidade, obviamente somada a muitas outras, de organismos debilitados, o que piora tudo ainda, porque todos nós estamos enfermos de alguma maneira, porque estamos no fim do fim. Mas pensa bem, nós vamos ficar assistindo e discutindo se o que o presidente disse A, o outro disse B, as intrigas políticas, o que nós achamos que deva ser feito não deixa de ser feito, quando nós não olhamos para a nossa própria vida espiritual e não temos dado conta de fazermos o que é da nossa responsabilidade fazer. É da nossa responsabilidade cuidar da nossa mala de viagem espiritual. Para esse embarque que o Senhor nos convida já há muito tempo, e muitos de nós têm adiado aprontar-se para o encontro com o Senhor, e seremos pegos de surpresa. Seremos pegos de surpresa. Precisamos conhecer a palavra de Deus para nós termos visão profética do que está por vir e não sermos assustados com o mundo que está gemendo nas horas finais. O quanto você tem lido da palavra de Deus? O quanto você dá crédito ao espírito de profecia? Crede nos profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus e tereis paz. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que mais? Comunhão com Deus e oração. Oração fervorosa. Precisamos orar mais. Precisamos fazer orações mais fervorosas na presença do Senhor. Precisamos clamar de verdade. Precisamos buscar em Deus resposta para as nossas aflições, para as nossas angústias. Não é aquela oração rapidinha que a gente faz muitas vezes antes de comer ou quando nós estamos para saindo, ligando o carro e dizendo: Senhor, me abençoe e me guarda. É oração de quem está realmente com o coração desejoso de que a história se desenrole e que apareça na glória dos céus a face do Senhor Jesus Cristo. Como tem sido a sua experiência de oração? Como tem sido a sua busca? Limpeza do pecado e vitória sobre os pecados. Veja, o Espírito Santo faz assim, que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo convence do pecado, do juízo e do mal. Ele convence, mas quem decide abandonar o pecado somos nós. O Espírito Santo convence
e eu decido ou não abandonar o pecado. O Espírito Santo me convence do pecado, me faz saber do juízo, me faz distinguir entre o bem e o mal. O Espírito Santo me faz saber. Agora sou eu quem tomo decisão. Eu vou continuar a minha vidinha de medíocre, a minha vidinha de pecado, a minha vidinha comum, ou eu vou ser daquelas mulheres prudentes, ou serei daquelas mulheres imprudentes. As imprudentes oram por orar, mas as prudentes oram muito pedindo misericórdia a Deus. As prudentes estão muito infelizes porque o azeite delas só era suficiente, só dava para queimar a lamparina se elas estivessem na igreja, porque ali ela estava cercada de experiências que a mantinham mais ou menos ali no esquema, e agora que não tem o corpo de Cristo reunido assim fisicamente, ela se sente perdida, ela não tem azeite para viver a vida espiritual sozinha. Ela não tem azeite para viver a vida espiritual em família. Ela não tem azeite, ela não tem reserva. Ela não tem preparo. E ela não tem também busca. Busca para reservar conhecimento, busca para reservar a fé. Fé, gente, não é fé para os dias bons. Nos dias bons a gente não precisa de fé. Nos dias bons a gente só curte. Nos dias bons a gente só se diverte. Nos dias bons a gente se entrega para viver o sol e a chuva. Uau, que maravilha! Mas é na hora da prova que a gente precisa buscar a nossa reserva de fé e ver se a nossa fé agora nos mantém de pé quando tudo está ruindo. E olha que nem tudo está ruindo ainda, mas pode vir ali, amanhã. E o que nós estamos fazendo hoje pelo amanhã? Nós estamos discutindo o que deveria fazer e o que não deveria fazer. A gente, volta a dizer, a gente não cuida da própria vida espiritual e quer dar pitaco sobre a vida e a experiência e os governos e etc. Deixa eu lembrar uma coisa para você. São os governos, serão os governos e serão as decisões governamentais que colocarão a muitos dos cristãos na berlinda da própria fé. São decisões governamentais que nos levarão a juízo e prisões, quando nos será tirado o direito de adorar no dia em que nós adoramos o Deus a quem nós servimos, como guardadores, por exemplo, do sábado. O próprio mundo religioso vai se voltar contra os guardadores do sábado, contra judeus, adventistas, sabatistas. Quem de nós vai resistir? Sabe quem de nós vai resistir? Quem estiver hoje se preparando e pensando em Deus, buscando em Deus conhecimento, sabedoria, reserva do Espírito Santo, para que quando aqueles dias maus chegarem, nós podermos dar testemunho da mensagem do Senhor. Mas hoje é só uma questão de opinião? Outro dia uma moça me perguntava assim, mas Darleide, nós não vamos fazer nada? Fazer nada o quê? Não, nós não vamos defender os pobres, nós não vamos defender, nós temos que nos levantar contra o governo. Levantar contra o governo? Vamos levantar primeiro contra o governo de Satanás sobre a vida de muitos de nós nos bastidores. Nossa luta não é contra as potestades do inferno. Quanto aos governos, sejam elas servindo a quem for, Deus nos dá sabedoria para, antes de tudo, antes de termos voz política, nós tenhamos voz espiritual para dar comando à nossa própria experiência em Deus. Porque quando os governos da terra explodirem contra nós, nós é que sofreremos na carne perseguição. Então não tem que ficar defendendo o governo coisa nenhuma. Tem que se submeter ao governo de Deus, calar a boca no que diz respeito a criar intrigas uns entre os outros e buscar na presença de Deus o assim diz o Senhor para manter-se no nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Ajudar os que carecem, mas ajudar os que carecem com discurso ou de fato e de verdade?
Amar ao próximo, amar com discurso ou de fato e de verdade? Mas isso tudo nós vamos ter clareza buscando a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, dando conta de que há pecados que nós precisamos abandonar urgentemente. Nós precisamos abandonar pecados conhecidos por nós, mas praticado deliberadamente. A gente precisa dar conta disso. Sabe, tirar a trave do próprio olho? É isso que a gente precisa fazer. Tira primeiro a trave do olho para poder falar do cisco do olho do outro. Nós precisamos ter em mente que mesmo em quarentena ou de qualquer maneira, o Senhor ainda conta com seu povo, com seus filhos, para trabalhar para Ele, para anunciar a palavra, para anunciar o seu reino, para advertir ao mundo. O mundo precisa saber das profecias, o mundo precisa conhecer do que está escrito, o mundo precisa saber. Quem vai ouvir? Não sei. Quem vai dar ouvidos à palavra? Não sei, nunca deram todos ouvidos à palavra. Jesus olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria ter salvo todos vocês, mas vocês não quiseram. Eu queria ter juntado vocês embaixo das asas, comigo, como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, não salvou toda Jerusalém, porque toda Jerusalém não quis. Mas ele pregou para toda Jerusalém, ele pregou para todo Israel. Eu e você não temos que estar preocupados. Olha que interessante, estava agora há pouco, 666 pessoas aqui. Ele pregou, ele fez a sua parte. Se você quer lembrar, se você lembra, os discípulos, a igreja primitiva, pregou em toda a cercania de Israel. Aquele mundo ali, aquele pedaço do mundo ali, conheceu a mensagem do Senhor. Todos se converteram? Não. Mas o problema é que hoje a gente tem medo de pregar porque a gente tem medo de perder aplausos, seguidores, risinho, coraçãozinho, aí vai ficar magoadinho, chateadinho. Ontem uma moça me escreveu sugerindo que eu devo e que eu não devo pregar. Você não deve dizer isso. Não diga isso, porque fulano de tal diz diferente. Olha se eu estou aqui embasando a minha fé pelo que fulano falou. Estou embasando a minha fé na palavra, no que a igreja oficialmente prega. A igreja raiz prega, ou seja, a raiz da palavra, do conhecimento, na interpretação. E a gente precisa ter isso em mente, que nós estamos agora, se não preparados para a crise final, eu não creio que eu esteja preparada para a crise final. Mas eu quero crer que o Espírito Santo está me dando a oportunidade de me preparar, de estar me preparando para a crise final. O que mais? Trabalhar para o Senhor, trabalhar para o reino, servir ao Senhor. E vamos só recapitular alguns eventos importantes que estão adiante de nós e que eu acho que valeria até fazer encontros para trabalhar sobre cada um desse tema, um pouco mais de conhecimento, não que eu seja experta no assunto, não que eu seja exímia conhecedora do assunto, mas eu estudo a palavra desde que me converti. E alguma coisa eu sei, e o pouco que eu sei, ainda que eu não seja doutora em conhecimento na palavra, mas eu comunico aquilo que eu tenho aprendido da palavra. E está escrito e é conhecido que ainda está por vir o movimento, está acontecendo já, o movimento de reavivamento e reforma. Você tem reformado a sua vida em Deus, reformado os seus hábitos, seus costumes. Você tem buscado reavivamento espiritual, porque não há reforma espiritual sem o reavivamento do Espírito Santo. Anda juntinho. Recebimento do Espírito Santo e reavivamento com a reforma. O que está por vir? Tem o tempo do selamento, quando será selada a fé de cada um de nós. Eu acho que amanhã eu vou me converter. Não, hoje é o dia de se converter. E vai chegar uma hora em que nós estaremos selados, a nossa fé está definitivamente selada. E aí a palavra diz, o imundo continue sendo imundo e o justo continue sendo justo, o puro continue sendo puro e acabou, fechou a porta da graça. Quando? É lá para frente, mas essa hora vai chegar. Mas como é que está? Reavivamento e reforma?
Você dá crédito hoje para reavivar a sua vida, buscando o Espírito Santo e com o Espírito Santo implementar reformas na sua vida? Mudança de vida? Quem roubou não rouba mais, quem mentiu não mente mais, quem adulterou não adultera mais, quem falou mal da vida não fala mais. Quem sabe o que tem que fazer e não faz, abandona essa vida de rebeldia e passa a fazer a vontade de Deus. É assim, a gente olha para a vida e vai checando na própria vida com o Espírito Santo. Senhor, onde é que eu errei, o que que eu fiz? E a gente vai checando a própria vida, não é checando a vida dos outros, é a própria vida. E o espelho é a palavra de Deus, o espelho é a lei de Deus. O que está por vir ainda? Vai vir um tempo chamado chuva serôdia, que hoje nós temos a chuva do Espírito Santo, mas vai vir uma chuva poderosa do Espírito Santo. Chuva grandiosa sobre toda a carne, e vai se cumprir a profecia de Joel 2, quando velhos, crianças, jovens, mulheres, meninos e meninas profetizarão a respeito do Senhor. Não os ímpios, os servos de Deus. Os servos de Deus, de todos os cantos, receberão o Espírito Santo, virão para testemunhar, para profetizar a respeito do Senhor. As igrejas estarão num movimento sobrenatural do agir de Deus, que para o cristão já deve ser um movimento natural. É Deus em nós, é o sobrenatural de Deus em nós passa a ser quase que natural, que seja assim quando o Espírito Santo se manifesta. Mas com muito cuidado, porque Satanás também se manifestará e o mundo estará em polvorosa, seguindo os ditames do espiritismo, seguindo os ditames da imortalidade da alma e criando muitas mentiras, enganando, se possível, até os eleitos. Mas para isso precisa conhecer a palavra de Deus, estar embasado na palavra de Deus, no temor do Senhor, porque não será brincadeira. Mas virá também, além da chuva serôdia, virá o tempo da sacudidura, é quando a nossa fé vai ser provada. É quando nós vamos ver se de fato a mãozinha levantada, cantando glória, glória, é de fato de um coração que teme ao Senhor e que vive uma vida de obediência a Deus. É quando a nossa fé vai ser provada, porque os da nossa casa nos trairão. Os próprios amigos. E aí Jesus diz, na sua palavra, ele disse que os pais trairão os filhos entregarão os pais. Haverá inimizade. Por quê? Porque os ímpios terão ódio dos cristãos e então haverá essa grande luta e uma perseguição. E mais, virá o tempo, tudo não é assim, termina uma coisa, começa outra. Isso, na verdade, às vezes é um cronograma que a gente faz para que mentalmente a gente tenha uma compreensão, mas pode ser que essas coisas aconteçam muito próximas uma das outras e às vezes misturadas uma coisa com a outra. E aí virá o tempo, esse tempo da sacudidura será um tempo terrível. Legisladores na terra legislarão a favor do mundo religioso e do mundo político, em nome do social, em nome do bem geral. E olha, veja se a gente não consegue indícios de percepção muito clara a respeito do que está por vir nos dias de hoje. Todos confinados em nome de um bem maior. E quando nos for obrigado por força da lei a que todos guardem o domingo por força da lei por um bem maior, para proteger o planeta, para o bem das famílias, para que todo mundo esteja igualmente adorando um único Deus, não importa a religião, estamos todos adorando o mesmo Deus. Inventa você de guardar o sábado quando o mundo estiver guardando o domingo. Inventa! Enfrenta a lei. Pensa que a gente vai ficar dando opinião nas redes sociais e que essa vai ser o auge das nossas intrigas, o auge das nossas brigas, dando opinião nas redes sociais? Queridos, nós seremos levados aos tribunais para darmos lá testemunho do porquê nós somos guardadores do sábado, enquanto o mundo estará sendo regido por leis humanas para guardar o domingo como obrigação e um governo mundial. Eu estou falando muita coisa que muita gente aí não entende?
Se você tem muita coisa aqui do que eu estou falando e você não entende, me pede um estudo bíblico, manda por direct, porque aqui fica muita mensagem e eu não vou conseguir atender, manda por direct. Você quer estudar a Bíblia, quer saber do que eu estou falando, quer saber se isso é verdade, quer saber se tem respaldo bíblico, eu ajudo você. Eu encaminho para você estudo bíblico, para você conferir na palavra de Deus se o que eu estou te dizendo é mentira ou verdade. Isso que não é alarde, isso que é a verdade. Isso que é a verdade. Como que nós vamos resistir ao tempo da sacudidura, minha gente? O que é essa linguagem de figura? Imagina, naqueles tempos, os cereais. Ainda eu, quando menina, via meus pais fazendo isso, pegava a colheita, colocava dentro de tanques bem grandes, pegava assim, o que eu não vou lembrar o nome daquele, de um objeto em que eles colocavam ali e eles sacudiam para cima. Então, a palha do arroz, por exemplo, ela é levada pelo vento. Eles faziam aquele processo de sacudidura. Sacudidura são as provas que virão e quem for palha, crente sem consistência, crente que do oba-oba, crente da brincadeira, ou crente que acha que não é bem assim, é muito pesado, a gente tem que ser mais leve, a gente tem que ser mais fofo, porque papapá, na sacudidura o vento leva. Não tem, que esse é o peneiramento, né? O peneiramento e a sacudidura, ali acontecendo junto. É a peneira e jogando para cima todo mundo. E aqui vem uma coisa que a gente precisa saber. Crente sofre. Você não fica esperando que a crente vai ficar guardadinho numa caixinha que não, crente sofre, crente perde, crente sente angústia, crente sente. Agora, tem consistência? Tem consistência? Vai ficar. Não tem consistência? Vai cair. O vento da aflição vai levar. Estamos nos preparando, minha gente, fazendo as coisas que nós estamos fazendo hoje? Estamos nos preparando, vivendo a vidinha que nós temos vivido hoje? Vida de maratona de Netflix, vida de maratona de músicas, sei lá, de música, de filme, de novela, sei lá que diabo que seja. Maratonas, horas e horas, maratonas disso, maratona daquilo, fazer isso, fazer aquilo. E a consistência espiritual. Não estou fazendo julgamento com relação ao que, a quem assiste, quem deixa, estou falando o que assiste, o que vê, da consistência espiritual. O que faz, alimenta, nutre a sua fé para o tempo de prova. Não sei se eu já te disse hoje, mas a gente não precisa de fé quando tudo vai bem. Não precisa, a gente precisa de fé quando tudo vai mal. E o tempo de nós guardarmos fé, nutrirmos fé para termos fé robusta, porém, é no tempo de bonança. É o tempo de a gente preparar o azeite, vai guardando azeite, vai buscando azeite, vai guardando mais. Aí se o noivo não chega na hora, se a prova acontece, se o tempo não é o que nós pensávamos, se as coisas não funcionam como nós esperávamos, aí eu tenho mais azeite para queimar. Mas se eu não tenho, é porque eu não preparei, eu estava ocupada com outras coisas. Talvez aquelas moças imprudentes, elas estiveram ocupadas com a roupa para o casamento, talvez elas estiveram preocupadas com o cabelo, talvez elas estiveram preocupadas com a maquiagem. Eu sei lá com o que elas ficaram preocupadas, eu só sei que elas não guardaram azeite. E isso é triste. E se foi com elas, pode ser comigo e com você. O que virá ainda mais? Virá um tempo de engano. Haverá, até citei agora há pouquinho, haverá um tempo em que o engano do espiritismo tomará conta da face da terra. E tudo isso tem o seu lugar e a sua explicação, especificamente nas profecias do Apocalipse, quem é, como vai ser, o que será. Isso é gravíssimo. Enganarão, se possível, os próprios eleitos. Estamos nós nos preparando, volto a dizer, preparados nós não estamos. Nós não estamos preparados nem para esta crise que está agora diante de nós. Porque ninguém está, oh meu Deus, o que eu faço da vida? Mas vamos pensar, estamos nos preparando para testemunharmos as 7 pragas do Apocalipse. Estamos nos preparando
para ao menos termos conhecimento, para termos reserva de azeite, reservas de conhecimento, reservas de fé, reservas do Espírito, para quando as 7 pragas caírem. Estamos nos preparando para isso? Ou estamos ocupados com temas supérfluos, tolos? E Darleide, como seria esse preparo? Já falamos, estudo da palavra, oração fervorosa, busca do Espírito. Com estas coisas nós nos tornamos pessoas mais amorosas, mais pacientes, generosas. Vai-se o egoísmo e fica a bondade para com os necessitados, para com os que carecem de misericórdia. Deixaremos de ser acusadores para sermos animadores. Deixaremos a nossa vida displicente para sermos realmente prudentes. Cuidaremos, exortaremos, animaremos. Falaremos de Cristo, falaremos do seu amor. Anunciaremos a sua chegada, anunciaremos sobre o que está por vir para deixar as pessoas preparadas para o que está por vir. Nós não dizemos que a informação é tudo? Que se todo mundo soubesse que lavar as mãos e usar máscara impediria que nós nos contaminaríamos, também não se aplica saber que se nós anunciarmos às pessoas o que está por vir, será que muitas delas não se converterão ao Senhor? Não é para atacar terror no mundo, é para chamar a atenção de que nós estamos informando, nós estamos anunciando, que nós somos boca profética na terra, segundo a palavra de Deus, para instruir em amor e misericórdia, e dizer: oi, acorda! O trem descarrilhado está descendo a serra e está sem freios. Sai da frente, salva a tua vida. Salva a tua vida. E o indivíduo mesmo com medo, como é que eu faço, para onde que eu pulo? Se der um pulo para o lado, está salvo de ser atropelado pelo trem descarrilhado, que é um mundo que resolveu dar as costas para Deus e não quer nada com Deus, mas ainda há milhares que têm um coração desejoso e que, se na hora que ouvir um chamado, darão ouvidos e virão para o redil do Senhor. Estamos nos preparando para o que está por vir? Depois do fim da 7ª praga vem a libertação. Na libertação aparece Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Os santos de Deus finalmente estarão livres quando sair o decreto de morte. Gente, tem profecia apocalíptica sobre decreto de morte para os crentes, para os cristãos que não se submeterem aos governos da terra. Governo religioso, governo político, que se unirão para que as suas leis prevaleçam acima da lei de Deus. E chegará um tempo em que será decretado sobre os santos a morte. Mas antes daquele momento, Jesus Cristo aparece nos céus e vem buscar a sua igreja, vem buscar os fiéis. E aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Não é aquele que for fiel até a 1ª praga. Não é aquele que for fiel até a sacudidura. Não é aquele que for fiel até a 5ª praga. É aquele que for fiel até o fim. Não é aquele que for fiel somente à crise do coronavírus. É for fiel até o fim. Dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus Cristo virá buscar o seu povo. Não será por arrebatamento secreto. Será de vivo olho que veremos a Deus. Todos verão a volta de Jesus Cristo. Todos. Tem detalhes importantes, obviamente, a mais a respeito dessa volta, mas, em suma, é que ao final da crise, Jesus Cristo vem e nós seremos levados para morar com Cristo. Essa terra será purificada com fogo, mas os santos, os salvos, não estarão aqui. Os que ouviram Jesus Cristo não estarão aqui. Os que guardaram azeite até a última hora, os que guardaram azeite e que tiveram azeite para usar em tempos de crise, passarão pela prova e estarão com Cristo para sempre. Depois a cidade santa virá.
O fim se dará, a terra purificada com fogo, e aqui, pós tudo isso, a palavra de Deus diz que será feito novo céu, nova terra, e não mais lágrimas, não mais morte, não mais noticiários com notícias de morte alguma, mas vida eterna. Prepare-se para o encontro com o teu Deus, preparemo-nos para o encontro com o Senhor. Tenho certeza que muitos, ou a maioria de nós, incluindo a mim, nós não estamos preparados. Mas ok que não estejamos preparados e sejamos humildes em reconhecermos que não estamos preparados. Mas sejamos humildes também e certeiros em crer que Jesus Cristo está nos chamando e Ele próprio quer nos preparar. E Ele próprio nos dá o Espírito Santo para que sejamos corajosos nessa batalha. Estudando a palavra, orando, clamando pelo Espírito Santo, vivendo um tempo de reavivamento e reforma, vivendo para a glória de Deus e pelos irmãos que carecem, sendo verdadeiramente boca de Deus, mão de Cristo na terra, abraço de Cristo na terra, sendo João Batista anunciando o mundo, como falei a semana passada e voltarei a falar dezenas de outras vezes. Em nome de Jesus Cristo, considere guardar a sua vida em Deus e preparar-se para a volta de Jesus Cristo. Mas deixa eu lhe dizer mais uma coisa, caso você não tenha percebido. Isso não é para desespero, isso é para preparo. E há pessoas que desacreditam que o Senhor está esperando-as de braços abertos. O que eu tenho recebido de pessoas dizendo, Darleide, mas já é tarde, eu já fui longe demais, eu não sei o que fazer. Simplesmente volte. Quando foi que você viu Jesus Cristo abandonando o miserável pecador? Onde foi que você viu Jesus Cristo deixar para trás um miserável leproso que lhe pedia socorro? Quando foi que Jesus desatendeu um pecador que pedia misericórdia? Quando? Por que deixaria você? Chegará o dia em que, de fato, o imundo continue sendo imundo, o puro continue sendo puro, porque terá se fechado a porta da graça, mas hoje a porta da graça está aberta. E a palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Está vendo? Está de acordo com a palavra que diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e do mal? E se hoje você ouvir o Espírito Santo te convencendo do pecado, do juízo e do mal, não endureça. Quem endurece o coração somos nós, assim como quem entrega o coração somos nós. Simplesmente entregue seu coração. Se prostra aí na presença de Deus e diz: Jesus Cristo me recebe. Jesus Cristo me recebe. Eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero abandonar essa vida miserável que eu tenho levado, essa vida indolente, essa vida tola, uma vida displicente, como quem é imprudente, que não percebe que o Senhor está voltando. Tenha misericórdia de mim. Leve a sério o chamado do Senhor, é para agora, é para hoje, não é para amanhã, é hoje. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Peça que o Espírito Santo promova em você um mover tremendo para que você se prostre diante do Senhor, confesse os seus pecados, abandone essa vida miserável de pecador consciente. Pecador todos nós somos, mas eu me refiro àquilo que é da nossa prática comum e que nós simplesmente nutrimos o pecado como se ele fosse nosso bichinho de estimação. Mas ele não é bichinho de estimação, ele é um monstro. E ele mostra as suas garras escravizando a você e a mim. Mas o Senhor Jesus não nos quer escravos do pecado. Ele nos quer como filhos. E por isso ele nos comprou enquanto nós éramos escravos. Ele nos comprou com sangue para que nós fôssemos livres. Mas agora nós nos vemos escravos e dizemos: eu acho que eu sou escravo há muito tempo e eu não posso me libertar. Mas não é você quem se liberta mesmo, não. Mas é você quem decide. Eu quero Jesus. Ou não quer Jesus? Você quer Jesus? Pois saiba que Ele quer você. Ele me quer.
E ainda é tempo. A porta da graça está aberta. Até que um dia o juízo de Deus passe sobre o nosso nome e nós estejamos julgados e já não haja tempo. Mas hoje, em nome de Jesus e pelo que a palavra de Deus ensina, ainda é tempo. Ainda é tempo. Mas é tempo de se preparar. Prepara-te para encontrar com o Senhor. Preparemo-nos. E Ele mesmo nos dá o como fazer. Ele mesmo. Não é assim, Ele fica de braços cruzados e diz assim, ó, se preparem aí que eu estou chegando. Ele diz assim, ei, eu estou aqui. Se quiserem, contem comigo. Apenas decidam. Se Baal é Deus, sirvam Baal. Mas se eu sou o teu Deus, me sirvam. E eu responderei a vós. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que ao menos uma palavra tenha caído como semente no coração de alguém, que nesta tarde uma alma vivente decida-se a te servir em espírito e em verdade, e te buscar em espírito e em verdade, viver para o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que abençoe homens e mulheres que estão aqui neste encontro, independente da idade, do lugar ou da religião. Eu te peço que abençoe os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Abençoe com teu Santo Espírito, meu Deus. Ajuda-nos no preparo para contigo nos céus. Ajuda-nos, meu Deus. Acorda-nos, levanta-nos, prepara-nos pelo teu Santo Espírito, fazendo a tua parte. Quanto a nós decidimos em nome de Jesus Cristo a fazer o que nos compete fazer, para que tenhamos azeite suficiente para o que está por vir, para que não sejamos imprudentes e assim fiquemos de fora da grande festa, do grande encontro contigo, o noivo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Dá-nos paz, dá-nos a tua santidade, dá-nos o Espírito, uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, porque é neste nome que nós confiamos, sobre todo nome, e no poder do Espírito Santo, que nós cremos para sempre. Amém. Amém. Obrigada, queridos, pela companhia. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana, que o Espírito Santo os guarde. Nos mantenham em paz. Um beijo grande, viu? Fiquem com Deus. Me dá vontade até de voltar para nós fazermos um perguntas e respostas. O que vocês acham? Vamos? Eu vou encerrar aqui esta e aí a gente faz um bate-papo rapidinho, tá bom? Deus abençoe vocês. Até já.